Bem-vindos ao vídeo de hoje. Nele vamos estar falando sobre estigma e saúde mental. Pois é, há alguns dias atrás, milhares de pessoas no mundo assistiram à entrevista realizada pela apresentadora Oprah com o príncipe Harry e a duquesa Meghan sobre suas experiências com a família real britânica. Logo depois, enquanto as pessoas entravam nas redes sociais para discutir se Meghan e Harry deveriam ou não ter falado tão abertamente sobre suas vidas e em quais partes da história eles acreditavam, a pergunta que ficou no ar foi: se a gravidade da entrevista estava sendo perdida por conta de tantos questionamentos. Embora pareça apenas uma entrevista sensacionalista sobre os bastidores da família real, na verdade existem vários aspectos dela que precisam ser dialogados, debatidos aqui nas redes sociais. Muitas das questões relacionadas à saúde mental que foram levantadas no contexto da entrevista são as mesmas que podem afetar, se passar comigo, com você e com as pessoas próximas a nós. Estou falando do estigma relacionado à saúde mental. Meghan falou com bravura e abertamente sobre os seus problemas de saúde mental quando fazia parte da família real. Ela revelou, que sentia que precisava de auxílio psicológico, mas foi informada que ela não poderia ter esse acompanhamento por conta de como isso iria refletir na instituição e na imprensa. Infelizmente, esse tipo de estigma é muito comum ainda nos dias de hoje. Vou citar alguns exemplos para vocês que acontecem muito na minha prática clínica. Funcionários, pessoas que trabalham em empresas e que têm aquele banco de horas que, ao fazerem hora extra, vão ficando com horários livres para utilizar para outras coisas. Pois é, muitas pessoas, mesmo tendo esse banco de horas de reserva, buscam ou gostariam de procurar uma ajuda psicológica, fazer uma consulta psicológica ou processo psicoterapêutico e não vão porque precisam justificar as suas saídas e muitas vezes justificar por meio de um documento, que é a declaração de presença da pessoa na consulta psicológica ou um atestado psicológico. Mas voltar para a empresa com esse documento causa um mal-estar muito grande nas pessoas por conta do medo do estigma que elas vão sofrer se a empresa, se os colegas souberem que ela está indo ao psicólogo. Da mesma forma, quando a gente pensa no home office, quando você precisa pedir para os seus familiares ou a pessoa que mora contigo que você vai precisar daquela 1 hora de privacidade para fazer psicoterapia ou consultas psicológicas com um psicólogo. E em muitos casos, os familiares respondem com comentários pejorativos por conta da pessoa estar buscando ajuda para a saúde mental. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes sentimos que fomos depreciados por conta de dizer que estávamos indo ao psicólogo ou por apenas reconhecer que talvez seja o momento de buscar uma ajuda psicológica? Quantas vezes você presenciou ou viveu essa cena de as pessoas ao teu entorno rirem ou menosprezarem a sua necessidade de cuidar da saúde mental? Pois é, parece que o caso da duquesa Meghan está aqui na nossa vida real, no nosso cotidiano, na nossa realidade muito perto de nós. Existe um número muito expressivo de pessoas que precisam de um auxílio em saúde mental e que não recebem atendimento, e aqueles que recebem, geralmente recebem muito tarde, em muitos casos até décadas, anos após o início do problema. Para muitas pessoas o problema é o acesso ao cuidado em saúde mental, mas para outros o problema principal é semelhante ao da Meghan, o estigma que paira sobre isso e sobre o que as pessoas vão pensar
sobre alguém que revela que está com depressão, ansiedade ou tantas outras condições e que vai buscar uma ajuda. Meghan falou do quanto sofreu com a sua solidão nos palácios, onde ela estava, com o fato de não poder ver, visitar ou falar com amigos e parentes. Um ano atrás, se alguém falasse que isolamento e solidão poderiam provocar adoecimento emocional, muitas pessoas poderiam desdenhar desse fato. Mas agora, com a pandemia, a maioria de nós pode avaliar o preço que a solidão e o isolamento pode ter sobre a nossa saúde mental. Meghan discutiu sobre sua luta contra os pensamentos de suicídio. Pensamentos e tentativas de suicídio têm sido associados, em pesquisas recentes, à solidão, ao viver sozinho. Solidão objetiva e a solidão subjetiva, que é o sentir-se sozinho. Um último ponto importante dessa entrevista diz sobre o fato das pessoas sofrerem em silêncio. Muitas pessoas sofrem em silêncio, por escolha ou porque foram silenciadas por outras pessoas a partir do estigma social. A verdade é que a maioria de nós conhece alguém com problemas de saúde mental e que não fala abertamente sobre isso. O que eu penso é que, ao falar sobre Meghan e seus problemas, precisamos pensar se estamos abordando a questão dela com empatia, com compaixão e sem nenhum tipo de julgamento ou preconceito. Afinal, a situação e os problemas que ela passou, qualquer um de nós, de maneira muito próxima, pode passar. Duvidar ou apontar sobre o que Meghan falou, sobre depressão, suicídio e tristeza, é o mesmo que duvidar ou estigmatizar a luta silenciosa de pessoas próximas a você e que ainda não foram capazes de falar sobre o que sentem, sobre que ajuda precisam, porque estão com medo ou porque estão sentindo que estão sendo desvalorizadas na sua dor. Você já sofreu preconceito em relação à sua saúde mental? Já se sentiu tolhido, discriminado por reconhecer e dizer para as pessoas que aquilo que você está vivendo está te causando sofrimento e ser excluído por isso? Espero que no seu caso não seja preciso sair da sua família real para ser ouvido e acolhido no seu sofrimento. Mas se isso for necessário, que o exemplo do príncipe Harry e da duquesa Meghan possam lhe servir de guia e coragem para essa decisão e outras tantas que irá realizar para cuidar de si.